Opa, olá minha gente, um grande abraço, boa noite. Nós estamos chegando nessa sexta-feira santa com mais um Horizonte Esporte, o seu programa de todas as noites aqui na TV Horizonte. E estamos recebendo com muita satisfação o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol conosco aqui no Horizonte Esporte. Daqui a pouquinho a prosa começa para mim cumprimentar os meus companheiros. Mesa completa, hoje a casa está cheia. É só rodar a vinheta e já voltamos. Olha, e você pode continuar ligando para 9964273 para concorrer a essa camisa. Uma do Cruzeiro do Fred. Caramba, quem não quer ganhar a camisa do Fred, cara? Tá aí, presidente. Olha que coisa. Camisa nova do Fred, rapaz. Oficialíssima. Não precisa dar placar do jogo. Fica registrado, embora seja sexta-feira. E aproveita para você participar. Você só dizer que quer o tipo que você torce, mensagem de voz, naturalmente, do seu bairro. Seu nome, o bairro, e seja atleticano cruzeirense, e a outra aqui do Clube Atlético Mineiro, beleza? Segunda-feira nós vamos fazer o sorteio das duas camisas. Eu vou deixar o convidado para ser cumprimentado por último, porque é pessoa importantíssima aqui hoje conosco. Estava nos devendo desde a semana passada, mas teve que ir para o Rio de Janeiro às pressas. Carlos Cruz, meu capitão, boa noite. Meu líder, boa noite. Sempre bom, viu? Uma honra, boa noite aos companheiros da mesa, galera de casa, estamos juntos de novo. Muito bem, meu caro Elcio Mede Júnior. Abraço, muito bom tê-lo aqui conosco outra vez. O prazer é meu estar aqui mais uma vez, hoje com um convidado ilustre, né? Nessa sexta-feira da paixão. O prazer é meu, boa noite a todos aí de casa e o pessoal aqui da bancada. E esse aqui conhece tudo do futebol sul-americano, é especialista, sabe tudo que se passa na Copa Libertadores, no futebol do Brasil, do mundo. Bruno Cortez, abraço, velho. Garcês. Mata o homem, Ramon, mas não troque o nome, por favor. Garcês. Muito obrigado pelo convite, Ramon e todos da bancada. Vamos conversar naturalmente com o pessoal aqui e falar muito de futebol. Olha, e agora sim, com muita satisfação, ô Juliano, eu tenho boas lembranças, porque quando eu morei em Curitiba, eu trabalhava na Rádio Clube, fiz jogos com seu pai apitando, cara. Eu também tô bem aí, né? Tô virando a serra, seu pai era bom, como você também foi muito bom. Então, as coisas pra você ver. Muito bom te receber, rapaz. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço, sempre à disposição, né? Qualquer curiosidade, qualquer questão envolvendo a arbitragem, eu acho que é minha obrigação poder esclarecer. Eu fico à disposição. E aliás, quem sofreu pênalti foi o Garcês. Foi pênalti ou não foi? E, Juliano, você acompanhou o jogo do Grêmio? Olha, eu estava tão entretido com o nosso campeonato, né, que eu vi alguns lances, mas assim, não a fundo, vi de passagem. Vi que foi um jogo bastante difícil, como é um Grêmio Inter, né, sempre. E tiveram alguns lances polêmicos, vamos dizer assim, mas eu não vi com a tranquilidade que merecida. Deixo os companheiros à vontade para bater uma prosa com o nosso convidado, Carlos Cruz. Boa noite, Juliano. Obrigado pela sua presença. Seria interessante que você colocasse para o nosso público como que você avalia neste momento o VAR em Minas. Bem, eu acho que o VAR, de uma maneira geral, primeiramente, eu acho que é algo irreversível no futebol, né? Eu acho que a tecnologia está aí. Num primeiro momento, no passado, eu peguei a transição. Quando eu apitava brasileiro, nós tínhamos alguns jogos que você tinha 2, 3 câmeras e nós tínhamos aqueles que tinham a transmissão e tinham várias câmeras. Em determinado momento, eu pegava todos os jogos com várias câmeras, então ficou muito difícil. O árbitro, ele é avaliado por muitas câmeras, então nada mais justo que você dê a possibilidade de ele poder corrigir algum equívoco através da câmera. Então, o VAR tem uma outra característica importante. Tudo que é novo, né, seja em qualquer segmento, você testa numa situação mais fácil, né, principalmente no futebol. O árbitro, como é que um grande árbitro nasce? Ele nasce primeiro no amador, aqui em Belo Horizonte é muito forte, né, depois na base. Então, lógico, o que era ideal? O ideal é que vocês testassem o VAR na base, mas é algo extremamente caro. Então, isso teve que começar em alto nível. Nós começamos com o VAR se acostumando numa Copa do Mundo.
Perfeito. Né? Então, acho irreversível, acho que aqui nas 4 primeiras semifinais do Mineiro, o VAR foi espetacular. Nós tivemos aí 100% de acerto e ele foi acionado. E nós tivemos na primeira final algumas situações que merecem atenção, né, para que não ocorram de novo. Sempre lembrando que não envolveram árbitros mineiros. Claro, eu sou presidente da comissão, eu acho que é o meu papel explicar o VAR, mas eu gostaria de isentar os árbitros mineiros, porque os árbitros mineiros, por uma questão cultural, por uma preferência dos clubes, e eu, desde que cheguei aqui, também confesso que não entendo isso, tento reverter, algumas vezes a gente consegue, outras não. Em 2017, o Igor foi muito bem no Superclássico, né, que foi Atlético e Cruzeiro também no Independência, mas tivemos algumas situações que merecem atenção, sim. E eu espero que amanhã, né, o VAR passe despercebido e, se ele tiver que ser acionado, que entre com correção. Garcês, por favor. Alguns jornalistas e alguns jogadores chegaram a reclamar da demora, que agora tem os problemas de adaptação, como você mesmo disse, e que isso vai acostumar com o tempo os árbitros e os próprios jogadores. Vimos em outros esportes que a tecnologia é utilizada no futebol americano, no tênis, no vôlei, e que já sabem o horário, o tempo certo para cada parada. O futebol também está nessa fase de adaptação? Os árbitros também estão e o VAR? Eu acredito que sim. Eu acho que, como eu falei, é uma coisa nova. O árbitro, ele se sente, apesar de serem árbitros de alto nível no VAR, é lógico que você está tendo uma visão diferente, não é visão de campo. No campo a gente apita por instinto, né? Eu uso ainda o verbo no presente como se eu fosse, porque a gente se sente assim, né? Então o árbitro, ele atua por instinto. No VAR a gente tenta tirar isso, porque eu sou instrutor, né? Então a gente tenta tirar esse instinto e a gente tem uma frase na instrução que é: não case com a primeira imagem. Ao contrário do que a gente faz em campo, que é justamente usar o instinto. Então o árbitro tem essa instrução. Então às vezes ele tem uma impressão no VOR, que é a cabine do VAR, e nós sempre solicitamos a ele: cheque numa segunda câmera, porque o VAR, ele não pode errar. Claro que a gente sabe que vai errar, mas um erro do campo, ele é tolerado por todo mundo. Um erro na cabine do VAR, ele não é tolerado. Então essa demora, ela deve diminuir, né, com a prática, com a evolução, mas eles também são treinados para o seguinte: acerte. Se tiver que demorar um pouco mais, demore. Mas eu acho que o tempo, inevitavelmente, ele deve cair com a prática. Então eu até entendo que é falta de costume do torcedor brasileiro com o VAR. Na verdade é essa impaciência, porque é melhor você checar, levar 1 minuto, 2, ou às vezes até 3, mas não ter mais dúvida do que você vai marcar. Mas veja bem, de que maneira você analisa, meu caro Juliano, daqui a pouco você fica à vontade para perguntar, o Cruzeiro se manifestando aí, que eu nunca vi agora essa natureza. Cruzeiro querendo que o VAR não seja colocado dentro do Estado de Independência. O Cruzeiro me vem com cada coisa que eu fico admirado. O diretor Marcelo Jean, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, você tomou conhecimento questionaram você a respeito disso? Sim. Primeiro, eu quero só registrar que eu me sinto funcionário de todos os clubes. Certo. Eu sou um funcionário da Federação Mineira, que representa todos os filiados. Então, qualquer filiado tem acesso a mim, né? Desde que, claro, seja no limite da educação, com uma certa formalidade, né? Apesar de eu não ser tão formal, mas eu exijo um tratamento educado e normal, né? Como tem que ser o ser humano. Bem, fui procurado, sim. Né? A gente tem que ouvir o filiado, mas por decisão, por questões técnicas, para o telespectador entender e para vocês entenderem, quando o árbitro é homologado para o VAR, ele é homologado naquelas condições, com a cabine naquele lugar, com aquele sistema, com aquele rádio, com aquela fibra ótica, ou seja, são batidas fotos, tudo isso é mandado para a FIFA. Então, o Independência, ele foi aprovado pela FIFA e pela IFAB para ser daquela forma. A partir do momento que você deseja, enfim, mudar a forma, mudar o equipamento, você tem que começar tudo do zero. Então, consultei a parte técnica e respondi, né, a solicitação do Cruzeiro, né, que realmente não era possível. Tecnicamente, isso não é possível. Não é um desejo do Juliano, não é um desejo da Federação, não é um desejo do Departamento Técnico, não. É uma situação posta pelo regulamento da IFAB. E quais os argumentos do Cruzeiro para esse pedido?
Bem, o Cruzeiro, o argumento principal naquele momento, pelo que eu me lembro, é que seria melhor ou seria mais tranquilo, enfim, né? Antes de olhar os argumentos, eu procurei ver a viabilidade técnica, porque se a viabilidade técnica não fosse possível, os argumentos não precisavam ser analisados. Então, seria irrelevante, vamos Parece dizer que assim. um dos foi a questão de pressão da torcida, porque lá é um caldeirão, né? Como eu falei, é uma questão que assim, não chegou a ser analisada porque a inviabilidade técnica era inviável. Então, mas, Juliano, por que você acha O Cruzeiro inventa moda, Juliano, você vai acostumar. Por que você acha que aqui no Brasil, principalmente, é lógico que o VAR é uma tecnologia nova aqui pra gente, né? Tem causado tanta polêmica? Você acha que é mais por causa da nossa cultura mesmo? O jogador brasileiro, sul-americano, é muito reclamão, a gente já sabe disso. Dirigente também, né? E acrescentando aqui ao Elcio, há alguma diferença entre os equipamentos, o processo usado em outros países com relação ao nosso? não, os equipamentos usados, bem, por partes. Sim, o sul-americano tem essa garra, o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Ele se sente técnico da seleção, ele se sente o dono do apito. Normal, acho muito legal isso. Não é à toa que Minas Gerais consegue... O Atlético lota o Mineirão na quarta, o Cruzeiro no domingo, o Atlético na quarta, o Atlético no domingo de novo. Então, assim, a gente vê poucos estados no Brasil, a verdade é essa. Né? E aí, eu sou de Santa Catarina, posso falar até com a neutralidade necessária. Acho que Minas Gerais hoje é segundo estado em futebol, perdendo para São Paulo por pouco, e o público é fantástico. Né? Dificilmente nós temos grandes estádios como o Mineirão e qualquer uma das duas torcidas lota. Né? Basta... Fato. É fato, e isso é maravilhoso. Então, sim, acho que a torcida no Brasil e em Minas ela é um pouco mais apaixonada. Isso acho que é mérito nosso, acho que a gente tem até que valorizar isso. Né? Então, isso não nos preocupa, acho que não preocupa a arbitragem, porque estamos acostumados. Em relação ao equipamento, o VAR da Federação Mineira, os equipamentos são iguais no mundo todo, eles têm que ser aprovados pela FIFA. Então, eles têm a mesma qualidade que se usa em vários pontos do mundo. Existe uma situação no Brasil que é diferente, que é a tal da fibra ótica. Por exemplo, em Moscou, na Copa do Mundo, o VAR ele foi centralizado. Foi centralizado em Moscou. Mesmo que o estádio estivesse a 2.000 quilômetros de distância, existe lá uma fibra ótica que consegue, porque a FIFA precisa de um delay, de um atraso na imagem para o VAR do campo até x0 tantos segundos. E isso no Brasil isso não é possível. Então você não consegue fazer um VAR remoto. Vamos supor, o Campeonato Brasileiro vai começar semana que vem. Então nós teremos jogos de Fortaleza a Porto Alegre. Perfeito. Vamos supor que, por questão financeira, vamos juntar todos os VARs em Belo Horizonte. Vamos fazer uma sala, um andar e os 10 jogos vão ser controlados em Belo Horizonte. Mesmo que você tivesse todo o dinheiro para fazer esse investimento, você não teria a fibra ótica pelo país para trazer essa imagem com essa velocidade. Então, essa questão, o Brasil ele está um pouco abaixo da Europa, por exemplo. Mas na questão da tecnologia de campo, que se usa ali, não. É uma tecnologia aprovada pela FIFA e com a mesma qualidade. Meu caro Juliano Bozano, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, que é incrível, a prosa é boa. Quanto tá certo, está todo mundo ligado aqui, você não sabe o quanto está sendo importante para nós. Olha, nós vamos para o primeiro intervalo, é rapidinho, que a prosa vai continuar. Quero saber como é que o Juliano veio parar aqui. Tem umas fotos dele lapitando o jogo aí, tem um jogo ele lapitando Cruzeiro e São Paulo. 2003, eu quero tirar a dúvida com isso, foi 2003. É isso foi mesmo, 2003. viu, Alexandre? Foi 2003. Tava novinho, seu marido, você precisa ver. Dá pra vocês colocar a imagem aqui na hora aqui no monitor? Ah, tá, porque ela tá numa posição para que ela possa ver o Juliano naquele tempo. E ele era bem brabinho. Voltamos. Explica com quem você está falando, né? A esposa. O que você. Com quem você está falando? Com a Para o esposa. telespectador. Ah, claro. O Juliano teve que trazer a esposa sexta-noite para... É o VAR do Juliano. É o VAR do Juliano. É o VAR, e você tá mais. Não dá bola mesmo, não. Tem que ficar na cola. Ai, tá lá a esposa dele no vídeo, olha lá. Alegria recebê-los aqui. Vamos para o intervalo e já voltamos nessa prosa de primeiríssima qualidade aqui no Horizonte Esporte desta Sexta-feira Santa.